Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Paula Zambelli Salgado Brasil, sou professora da EPD e estou gravando esses vídeos para vocês porque quis aproveitar essa oportunidade para dar as boas-vindas aos alunos que estão fazendo a adaptação dessa matéria, Direito Constitucional 1, e ao mesmo tempo também colocar essas aulas disponíveis para outros alunos de outras instituições que queiram ter um contato breve com a disciplina. Isso aqui eu não vou abordar todos os assuntos, mas alguns dos assuntos, tirar algumas das dúvidas, porque em breve os alunos que estão fazendo adaptação vão fazer uma avaliação da disciplina, uma avaliação nossa para verificar se tem condições de seguirem para o semestre seguinte, né? Então, a questão da adaptação ou de dependência de quem está reprovado e precisa cursar essa disciplina de novo. Então, esse meu primeiro contato é mais para falar um pouquinho a respeito do direito constitucional, do constitucionalismo. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o direito constitucional ele já existe há algum tempo, mas quando a gente pensa em o olhar que se deu para a Constituição do Estado e o olhar que se deu para a configuração de algo que seja conhecido como uma sociedade política organizada, despersonalizada, então que a gente tenha entidades executando determinadas funções e não mais pessoas, isso é recente na história da humanidade, né? Então, o que a gente tem para falar para vocês inicialmente, é quando a gente fala a palavra Constituição, a gente tem que pensar igual a gente pensa para a questão biológica mesmo. Qual é a constituição do ser humano? Bom, aqui a gente está pensando no quê? Qual é a Constituição do Estado? Então, seria o quê? Como é que seria um conjunto de normas que vão dizer da estrutura do Estado, que vão regular, vão trabalhar a questão de como é que o poder vai ser exercitado, como é que o poder vai ser adquirido e como é que os principais procedimentos do Estado estarão regularizados. O professor José Afonso da Silva diz que a Constituição é um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, o seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder e o estabelecimento de seus órgãos e os limites de suas ações. Então, vejam só, a gente pode ter naquele livro que a gente chama de Constituição da República Federativa do Brasil, várias normas lá dentro. As normas que disserem respeito à estrutura, à organização do Estado, essas normas são consideradas normas materialmente constitucionais. As demais normas, por estarem lá dentro, e esse texto chamar Constituição, elas são normas constitucionais, mas que só tem essa roupagem constitucional, embora o assunto delas, a essência daquele conteúdo, não necessariamente seja relacionado ao Estado. Então, por isso, talvez não sejam normas cujo assunto sejam de direito constitucional, muito embora a roupagem que elas apresentem, a forma como elas se colocam, são de direito constitucional. Então, vamos tentar entender isso. Várias palavras têm duplo significado, o significado formal e material. Quando a gente pergunta como é a professora Paula, as pessoas podem responder: a professora Paula é uma mulher loira, é uma mulher branca, a professora Paula, ela tem o cabelo liso. Vocês estão vendo que estão sempre respondendo a respeito de forma, aparência, a lata, como é que isso é visto na forma. Agora as pessoas também podem, como é a professora Paula? A professora Paula é uma mulher, ela é legal, a professora Paula é uma pessoa simpática, a professora Paula é alguém comprometido, interessado, a professora Paula é uma chata, a professora Paula é antipática. Veja, aqui a gente não está mais falando de forma, de lata, a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de essência. Então, quando a gente fala que a igualdade, por exemplo, no sentido formal, na forma, na aparência em que ela se coloca, se projeta, a gente está falando de igualdade perante a lei. Agora, quando a gente fala em igualdade material, a gente está falando de igualdade
de oportunidades, de acesso a direitos, por exemplo, né? De ser tratado efetivamente de forma igual e de ter acesso a determinadas condições de igualdade. Então, vejam, quando a gente fala em direito constitucional, o direito constitucional como uma disciplina do direito público, como uma área do ramo do direito público, ele vai se apresentar como um conjunto de normas que estruturam o Estado. Se tem a ver com procedimentos estatais, o que faz parte do Estado, quais são os bens do Estado, como é que as funções do Estado vão se colocar, a gente está falando de direito constitucional na essência. A essência deste assunto é direito constitucional. Agora, se tiver lá direito trabalhista, dentro da Constituição tiver direitos trabalhistas, tiver direitos da Seguridade Social a respeito de determinadas questões pontuais do processo civil, a gente não está, processo penal, por exemplo, a gente não está falando de constitucional na matéria. Tudo bem? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que além dessa questão da Constituição ser apresentada para a gente num sentido formal, aquele livro dogmático com todas as regras que foram feitas na Assembleia Constituinte de 87 e 88, que foi colocado para a nossa nação de uma forma promulgada a partir do dia 5 de outubro de 88, a gente está falando daquele livro formalmente constituído, chama Constituição. Lá dentro deste livro vão ter assuntos que não são de direito constitucional especificamente, muito embora todas as normas que constem na Constituição estão num mesmo grau de hierarquia, num mesmo grau de importância, e todas elas juntas formam esse corpo chamado Constituição Federal. Bom, uma outra coisa que a gente pode falar é que existem outras formas da gente conseguir classificar e conceituar a Constituição. Então, por exemplo, o Lassalle ele faz um sentido mais sociológico, Carl Schmitt com um sentido político, Kelsen com um sentido mais jurídico, e acho que vale a pena para vocês verificarem esses conceitos, porque isso geralmente é cobrado em concurso, que é cobrado também em prova, e só isso é uma aula inteira, ou às vezes mais até, né, muito mais aulas a respeito dessas classificações. Mas lembrem, coloquem meio que essas questões no sentido de... Lassalle, quando ele fala num sentido sociológico, ele está falando muito mais sobre a essência do poder e como esse poder é apresentado. E que nem sempre ele é compatível com o texto escrito. Às vezes o que está escrito é uma determinada coisa mais aparente ali e que não tem, na verdade, a essência do que é colocado, do que é visualizado na prática. Então, vocês têm que levar em consideração isso, né? O que o Lassalle falava, o Ferdinand Lassalle falava, era que os fatores reais do poder que se apresentam dentro de uma determinada nação, esse sim é a Constituição efetivamente falando. Uma Constituição escrita que não se efetiva na prática, ela não passa de uma folha de papel. Então, às vezes a gente fala, tá rasgando a Constituição. Tá rasgando o sentido essencial da Constituição, no sentido sociológico que o Lassalle falava, né? O não aplicar a Constituição, o não dar força normativa para uma Constituição é rasgar a Constituição no sentido real da palavra. Mas não é no sentido formal, né? A não ser que a gente efetivamente esteja rasgando um papel. Bom, o que eu queria falar para vocês mais? A gente tem diversas formas de classificar uma Constituição. Então, na nossa próxima aula, nesse próximo bloco de gravação, eu vou falar a respeito das classificações das Constituições, tá bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima.